Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos ter aí um panorama geral. Tudo que você precisa saber sobre o livro de Efésios, a carta de Paulo ao Efésios. Amanhã vamos começar aí um grande desafio, né? Dia 10 de maio de 2022, não sei quando você vai ver esse vídeo. Um desafio de leitura do livro de Efésios, um capítulo por dia. E nós fazemos aí esse desafio, todo desafio nós fazemos o quê? Temos um vídeo com panorama geral, com contexto geral, tudo que você precisa saber. E quando você estiver lendo ali a carta de Efésios, você já vai ter o quê? Uma base, alguns conhecimentos muito importantes, tá bom? Então, se você já gostou desse tema, estava procurando algo referente a isso, deixe o seu like, já se inscreve aqui no nosso canal, porque o objetivo aqui é abençoar e edificar a sua vida, certo? Algo que a gente precisa entender aí, gente, da carta de Efésios, né, que Paulo escreveu. A cidade de Efésios, entender ali um pouco do contexto, né? E a capital era, né, a capital da Ásia Menor e tinha mais de 300 mil habitantes. Era uma cidade bem grande, né? Era ali uma cidade bem estratégica que o apóstolo Paulo abriu a igreja ali na sua terceira viagem missionária. Isso tá lá em Atos 19, depois você pode ler, nós já fizemos o desafio de Atos, se você não lembra, vai lá em Atos 19 que você vai ver a abertura aí da igreja de Efésios na terceira viagem do nosso querido apóstolo Paulo, certo? Ele ficou ali cerca de 3 anos concentrado ali na igreja, né? Ali na cidade de Éfeso, bastante tempo, né, gente? E que mais que nós temos que saber? Algumas coisas sobre a cidade, é algo interessante que a gente precisa saber, que lá em Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo de Diana. É uma deusa lá dos Efésios. E esse templo era um dos templos mais belos, mais lindos, aí mais ricos, com ouro, com mármore. Era uma exuberância ali que tinha na igreja de Éfeso. Então, a cidade vivia em torno desse templo. Pessoas do mundo inteiro iam até lá para conhecer esse templo, né? Para conhecer aí esse lindo templo. Então, as questões tinha souvenir, né? Até a economia ali da cidade girava em torno desse templo. Eles vendiam souvenirs, né? Aquecia ali o comércio. Então, a igreja de Éfeso, você precisa entender num contexto geral, o que é, né? Assim, o contexto era idólatra, tinha questão ali de feitiçaria e de ocultismo. Então, eram esses 3 principados, essas 3 coisas que reinavam ali na cidade de Éfeso: idolatria, feitiçaria e ocultismo. Então, para você entender aí, a gente vai estar lendo, né, o que o apóstolo Paulo vai estar falando, para você entender o contexto. Outra coisa, foi a cidade que mais nós vemos o poder de Deus. Apesar aí de ser uma cidade idólatra, né, questão de feitiçaria, questão aí do ocultismo, ela é uma das cidades que nós vemos mais a transformação, mais o poder do evangelho, né? E algumas coisas aí que nós vemos a transformação. Primeira, o comércio da idolatria entra em colapso, né? Porque as pessoas começam a conhecer Jesus, o evangelho aí, e a idolatria vai cessando. Outra coisa, o ocultismo também entra em colapso. Por que, Miriam? Porque as pessoas iam se convertendo, iam queimando seus livros aí de magia em praça pública. Então, foram acontecendo várias coisas aí, né? Enquanto o apóstolo Paulo ia pregando o evangelho nesses 3 anos, né? Teve uma grande transformação. O grande poder do evangelho mudou muitas coisas, porque o evangelho é isso, né, gente? Ele tem poder para mudar, para curar, para transformar, para restaurar. Terceira coisa que acontece, as pessoas convertidas do pecado, né? Convencidas, na verdade, as pessoas convencidas aí do seu pecado, elas iam denunciando publicamente as suas obras. Então, elas identificavam o pecado, se convenciam que eram pecadoras e elas
denunciavam seus próprios pecados aí para outras pessoas. E a quarta coisa aí é que a palavra de Deus, né, a palavra aí de Jesus permanecia. Isso tá lá em Atos 19, depois você pode ler também. A igreja de Éfeso era uma igreja estratégica, né? E ela ajudou a abrir outras igrejas, né? A igreja de Éfeso era forte, poderosa e ajudou a abrir mais igrejas. Então, essas coisas são muito importantes para a gente entender aí o contexto. E é a carta que mais trata da doutrina da igreja. Efésios foca na igreja, certo? Ele foca aí na questão da igreja. Olha quanto conteúdo aí. Eu não dei o nosso, né? A gente tem aí uma questão de... O que a gente já sempre fala, mas essa só foi a introdução, gente. Já deu 5 minutos, mas não tem problema. Você está investindo seu tempo aí, conhecendo mais a palavra de Deus. Então vamos aí para o nosso roteirinho, que nós temos um roteirinho, né? Que é o que a gente sempre fala em todos os livros. Autor, apóstolo Paulo, como já foi falado, escrito entre 60 e 61 depois de Cristo. O título aí teve origem ao destinatário da carta, né, que é a igreja de Éfeso. Entretanto, essa carta aos Efésios também foi enviada para outras cidades romanas. Olha que legal. O contexto aí, os judeus convertidos das primeiras igrejas estavam sempre separados e excluindo-se de seus irmãos gentios. Paulo usa essa ocasião para enfatizar a unidade dos fiéis, junto com Colossenses, Filipenses e Filemon. Efésios é considerada uma das 4 epístolas da prisão, porque foi escrita durante 2 anos de cativeiro de Paulo na prisão. Então, Paulo escreveu essa carta aí preso, gente. Por isso, ele enviou a carta para pertences à Ásia, né? Pertencentes à Ásia, né? Porque a igreja de Efésios estava ali localizada na capital da Ásia Menor. E ele pede para o seu amigo aí, Tínico, levar essa carta, né? Ele era vamos dizer assim, o carteiro. Ele foi o carteiro do apóstolo Paulo, que estava preso em Roma, para levar até Efésios. Paulo já tinha ido a Efésios antes, né? Como eu falei para vocês aí, na sua terceira viagem missionária, ficou por volta ali de 3 anos. E durante essa época aí, Paulo tinha uma preocupação especial com o povo de Éfeso, né? Da igreja. Então, ele revela nessa carta também a preocupação que ele tinha. Como falamos aí, ó, local de registro em uma prisão romana, escrito para os cristãos em Efésios, Éfeso. Conteúdo da carta. Qual que é aí o conteúdo? Vamos lá. A carta de Paulo aos Efésios não trata especificamente de problemas ou situações na igreja. Em vez disso, a carta foi escrita para levar o corpo de Cristo à maturidade. Paulo apresenta uma visão geral dos propósitos e planos de Deus desde o início dos tempos. A unidade e os privilégios de Deus e os privilégios que Deus concede aos fiéis é preparada diariamente para a batalha espiritual, né? No capítulo 6 fala sobre a armadura, né? A armadura aí de Deus no capítulo 6. Orientação, que mais que tem aí, né? Qual que é o conteúdo? Tem mais umas coisinhas que eu vou ler aqui para vocês. A orientação prática é dada aos relacionamentos entre maridos e mulheres no capítulo 5. Tem a questão também dos pais e filhos, senhores e escravos no capítulo 6. Paulo mostra que para o cristão ser bem-sucedido, ele precisa primeiro notar que a riqueza de Deus, que a riqueza pertence a Cristo e o poder que tem aquele que serve
que se veste de toda a armadura, né? Então ele fala que para o cristão ser bem sucedido, ele precisa entender primeiro que a sua riqueza pertence, o fato dele ser de Cristo, dele pertencer a Cristo, e o poder que ele tem quando ele veste toda a armadura de Deus, que é no capítulo 6, a partir do versículo 11. Vamos lá, palavras-chave, riquezas e né? A questão da unidade aí, a carta de Éfeso, ela é muito profunda. Então, por que riquezas, né? Todos que acreditam que em Jesus são herdeiros da graça, da glória e das riquezas de Cristo. Efésios procura unificar o corpo por enfatizar que há só um Senhor, só uma fé e só um batismo. Isso está lá no capítulo 4, versículo 5. Então, essa questão da unidade, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Vamos aí para os tópicos. O Espírito Santo sela os fiéis como pertencentes a Deus. O corpo de Cristo é a igreja, no qual o plano eterno é cumprido. Deus dá a cada fiel todas as provisões necessárias para se obterem vitória diante dos ataques de Satanás. Somos impotentes contra as investidas de Satanás de acordo com a nossa força. A nossa força se encontra o quê? Na armadura de Deus. Esse é um assunto muito legal, né? Um clássico aí, a armadura de Deus. No capítulo 6, nós vamos, né? No vídeo do capítulo 6, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Mais detalhado. E se os cristãos entendem o seu chamado em Cristo, irão seguir uma conduta adequada. Esses são os tópicos aí do nosso livro de Efésios. Resumos aí, saudações capítulo 1, papel dos cristãos em Cristo, do capítulo 1 ao capítulo 3, unidade e santidade da igreja em Éfeso, do capítulo 4 ao capítulo 5, relações baseadas em Cristo, do capítulo 5 ao capítulo 6, batalha espiritual, que fala da armadura aí, né? Capítulo 6, do capítulo 6, 10 a o versículo 20, tá? Aí tá capítulo, mas na verdade é versículo, porque só tem 6 capítulos em Efésios. E final, considerações finais do capítulo 6 ao versículo, tá? Corrige aí se você está copiando, do versículo 24, do capítulo 6, 21 ao versículo 24, certo? Esses são aí o resumo, esse é o panorama geral, eu acredito, tenho certeza aí que você vai ser edificado e abençoado com essa leitura. Nós vamos falar sobre a unidade, nós vamos ler, né? Vamos falar e vamos ler, mas vamos ler primeiro, né? Sobre a unidade, sobre a armadura de Deus, sobre a guerra, sobre coisas importantíssimas, o papel do cristão em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus, são coisas interessantes que eu tenho certeza que a sua fé vai ser edificada, tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui. Dúvidas, sugestões, comente aqui no vídeo, me segue lá no meu Instagram, Miriam Iesca, todo dia eu posto, a gente tá bem ativo lá, com postagens sobre os desafios e tudo mais, faça parte do nosso grupo do Telegram também. Enfim, por último, porém não menos importante, se inscreva aqui no nosso canal e envia esse vídeo aí para alguém fazer o desafio junto com você. Se você topou o desafio de Efésios, envia para alguém também, para vocês fazerem juntos, para nós fazermos juntos. Fechado? Um beijo no seu coração e até amanhã.